Olá, eu sou a Pamela Cruz. Eu sou o Thomas. E sejam bem-vindos a mais um Vivendo a Palavra. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que é essencial na nossa vida cristã, que é o perdão. Eu queria fazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu queria ler com vocês uma passagem e aí a gente vai conversando sobre essa passagem juntos. E eu queria ler com vocês Mateus 18, a partir do versículo 21, a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Sempre Pedro, né? E aí Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Que é quanto, Thomas? 490. 490. Pergunto pro Thomas porque eu não vou saber fazer essa conta rápida. É só uma expressão. Mas é só uma expressão, exatamente, que significa indeterminadas vezes, né? Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Então a gente entende aqui já a parábola que era um rei que ele na verdade estava chamando os servos dele para pagar a dívida que eles tinham contra ele, e aí vem um servo que está devendo uma enorme quantidade de prata e ele fala assim, ele precisa me pagar, vende tudo que ele tem, ele fala: não, eu vou te pagar, e ele perdoa, ele perdoa a dívida desse servo. E a gente entende que fala muito sobre a nossa vida também. Deus sabe que a humanidade tinha uma enorme dívida, pecava, tinha uma enorme vida pecaminosa, E ele sabia que a gente sozinho, a gente não tinha como pagar essa dívida. Então ele mandou Jesus Cristo, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele pagou as nossas dívidas. E a Bíblia fala sobre um alto preço, preço de sangue do único Filho de Deus, preço de sangue do nosso Cordeiro. E quando a gente pensa nisso, a gente também, a nossa dívida também foi perdoada. Nós somos esse servo que entrou na presença do Rei e pediu misericórdia, e ele mandou a resposta. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados. E é lindo que esse Rei não falou assim: então você me paga em 30 anos, uma quantia, ou você me paga só 20% da dívida. Não, ele anulou a dívida. É exatamente o que aconteceu com a gente. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a nossa dívida é anulada, a gente é perdoado, e quando a gente é perdoado, tudo aquilo que a gente fez no passado, ele é esquecido, e a gente recebe uma nova vida, a gente nasce de novo. Então as nossas dívidas, elas não são só diminuídas, mas elas são anuladas. A nossa dívida foi anulada na cruz. E aí continua assim, no 28. Mas quando aquele servo saiu, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, nem era uma grande quantidade de prata, eram 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o conservo caiu de joelhos, vocês lembram, que quem fez isso também. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então ele sai ali de uma forma perdoada, suas dívidas foram anuladas. Quando ele encontra aquele conservo também pede misericórdia a ele, mas ele não concede a misericórdia. É claro que assim, quando a gente fala de perdão, não é uma coisa fácil a fazer, Até porque normalmente quando a gente precisa perdoar alguém, nós somos o certo, nós estamos certos, Nós somos o lado certo da história. Não que aquela pessoa mereça o seu perdão, não é que aquela pessoa que te machucou mereça aquilo, mas a gente também não merecia a cruz, e Deus deu a Jesus Cristo pela gente, e através da cruz nós fomos perdoados. Então o que ele está falando é assim: se você recebeu esse perdão, aquele servo tinha acabado de receber o perdão do rei, e ele não conseguia perdoar o seu conservo. A gente precisa aprender com o perdão que a gente recebe na cruz e praticar ele com o nosso próximo, praticar com aqueles que machucaram a gente um dia. A gente precisa entender que quando tá difícil, a gente lembrar da cruz, a gente lembrar do que aconteceu com a nossa vida, da misericórdia que a gente recebeu, e aprender sim a dar essa misericórdia e dar essa graça para os próximos. Quando essa parábola fala exatamente sobre isso, sobre um cara que foi perdoado, mas não conseguia perdoar. Nós fomos perdoados, por que nós não conseguimos perdoar? E perdoar é exatamente isso, é deixar o rancor, é deixar a raiva, é deixar a mágoa de lado, mas aprender a ver naquela pessoa e ter misericórdia dela. Falar: Senhor, é muito difícil isso pra mim, mas eu vou fazer, eu vou perdoar, eu vou limpar o meu coração, eu vou limpar a minha alma, eu vou limpar as minhas emoções, porque o Senhor fez isso por mim, o Senhor morreu na cruz, o Senhor me perdoou, então eu vou perdoar. Na próxima vez que estiver muito difícil,
você perdoar, não olha pra pessoa não, porque a pessoa realmente nem merece o seu perdão. Mas olha pra cruz, porque ali você vai lembrar que você foi perdoado. E quando você pediu misericórdia, ajoelhou, Deus estava ali, o rei estava ali, ouviu e teve misericórdia da sua vida. Então, quando você realmente precisar perdoar, olha pra cruz, entenda o perdão que você recebeu e aprenda a perdoar o próximo. Até porque a parábola não termina tão bonita assim. Quando a gente vai ver no versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a mesma misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. É de coração que a gente precisa perdoar. E é de coração, isso só é possível se a gente fizer olhando pra cruz. É muito difícil. Se a gente quiser fazer isso olhando só para as coisas que aconteceram, olha pra cruz, aprenda a perdoar. Perdoe de coração, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida. Eu até escrevo aqui: quando olhar o seu devedor, lembre-se que você foi perdoado de suas dívidas. Quando a dor vier, lembre-se que alguém levou sobre si as suas dores. Quando o ódio e a vontade de vingança vierem, lembre-se que aquela cruz não merecia Jesus. Quando achar que lhe devem algo, lembre-se da graça. Quando vierem lhe pedir perdão, lembre-se do amor que mudou a sua vida. Deus abençoe muito você e que a gente aprenda, assim, a perdoar qualquer dívida dos nossos irmãos, porque nós também fomos perdoados. Até o próximo Vivendo a Palavra.